Hoje eu vou dar uns truques, umas dicas, né, na verdade, para vocês, que vai deixar o glacê de vocês maravilhoso, vocês não têm ideia. São dicas que parecem uma coisa assim, né, uma diquinha, mas se alguém tivesse me falado isso quando eu comecei, meu trabalho tinha ficado muito mais lindo. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? A gente vai aprender essas dicas do glacê para fazer com que o seu glacê fique muito lindo. Então é o seguinte, primeiro passo, primeiro truque aí, que é muito importante e as pessoas subestimam esse truque, na verdade é uma parte do momento de fazer o glacê real, que é o tempo que você bate o seu glacê real. Então o que acontece? Só para vocês entenderem um pouquinho. Vou mostrar a diferença de um para o outro, tá bom? Eu já tenho até 2 aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Quando você bate o seu glacê real, ele é feito de clara de ovo, né? Seja ela a clara de ovo mesmo, ou seja ela o pó de merengue, a mistura da clara de ovo pasteurizada. Independente, ele é feito com a clara de ovo. Então, o que acontece é que quando você bate, aí você vai fazer aquele negócio airar, que nem quando a gente bate clara em neve, não fica bem fofinho? Se a gente bate pouco, ela não faz aquele efeito da clara em neve. Então, é super, super importante que você bata esse glacê ao tempo certo. Quanto é o tempo certo, né? Geralmente, 10 minutos se for o glacê mistura pronta. Tem que bater 10 minutos e tem que bater com a velocidade alta. Não pode ser baixa, porque se você bate baixa, ele não fica na textura que tem que ficar. Então, o glacê, ele vai incorporar conforme você vai batendo na batedeira. Se você bate pouco, ele vai ficar pesado, amarelado, feio e não vai dar o ponto que você tem que dar. Então, você vai partir de um glacê errado e aí você não consegue fazer os próximos pontos porque o seu primeiro glacê já está errado. Então, a primeira característica é que ele fica muito pesado. Então, para mistura de receita pronta, né, aquele mistura pronta de glacê que vocês encontram em confeitaria, loja de confeitaria em vários lugares, você precisa bater por 10 minutos, tá bom? Agora, outras receitas, como as minhas receitas, aí é algo diferente. Mas, na maioria das vezes, é 10 minutos. Mas mais importante do que você saber o tempo, é você saber como que ele tem que ficar. Eu não canso de falar isso. Em todas as minhas aulas, eu repito isso. Não é tão importante você saber a regra. Tipo, é 10 minutos, é 15 minutos, é 20 minutos. O importante é você saber o resultado. Se você conseguir identificar que aquilo não tá do jeito que tinha que ficar, você vai entender que alguma coisa deu errado e o importante é você entender o que deu errado para você poder consertar. Ó, dá pra ver que ele tá meio... Dá pra ver, amor? Sim. Ele tá meio granulado, ele não tá lisinho e ele tá meio amarelado. E ó, ele tá meio molenga, tá meio mole, tá estranho. Tá vendo aqui? Então é um glacê que ele é meio... Ó. Parece um creme. Ele fica meio... Tá vendo, ó? Ele já tá muito brilhante e esse aqui é o ponto, saiu da batedeira. Ele tá muito brilhante e ele tá meio, parece assim, meio craquelado. Tipo, meio poroso. Ele fica poroso. Bateu pouco. Esse bateu pouco. Então, quando a gente bate pouco esse glacê, ele fica assim, ó. Esquisito. Agora, olha a diferença do glacê quando você bate bastante. Deixa eu misturar, que ele tá parado aqui. Ó. Olha aqui como ele fica. Esse é os 10 minutinhos. Ó, tá vendo? Ele tem picos e ele fica fofinho, ó. Olha a diferença. Dá pra ver, não dá a diferença? Ó, vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube. Dá pra ver aí, amor, a diferença? Sim. Ó, então, gente, é que ele tá branco. Eu queria ter tingido, mas eu não queria tingir, porque quando você tinge, um pouquinho que seja, ele muda a cor, ele muda a textura. Então, eu queria mostrar exatamente como é quando sai da batedeira. Então, repara que ele fica um glacê, ó, tem um brilho meio acetinado, não é esse brilho molenga que é o outro, e ele, ó, é durinho. Tá vendo, ó? Então, isso aqui é uma das coisas, para você começar o seu glacê, é uma das coisas mais importantes. Se você não acertar aqui, você já desandou o negócio inteiro, ó. Mostra o durinho. O durinho? Aqui? Ó. Tá bem durinho, ó. Pronto. Tá? E ó, vou mostrar de novo aqui. Então, olha esse aqui todo melecado, meio mole, meio poroso. Então, se o seu glacê tá acontecendo isso, é porque você não bateu direito. Você precisava bater mais ele, tá bom? Então, esse é o primeiro truque que muita gente erra aí. Uma coisa besta, né? Que se você for pensar, é o tempo que bate o glacê, é meio besta. Mas muda muito no seu resultado final, tá? Então, o segundo truque... Mãe, pode tirar pra mim? Ih, vai por aí, vai ficar ruim?
Olha eu que louca, achei que era um chá. Eu falei, pode tomar? Ó, o segundo truque é a glucose. Então, o que é esse truque também que muita gente fica na dúvida? Bom, tem gente que não sabe ainda, né? Para quem tá começando é tudo muito novo, mas tem gente que já faz e já fica naquela dúvida. Já ouvi falar que põe glucose. Põe glucose ou não põe glucose no glacê real? E a glucose, então, na minha opinião, sempre põe. As minhas receitas eu sempre ponho, né? Minhas receitas, na realidade, já pedem a glucose. Agora, o que acontece é quando a gente faz a mistura de glucose, a mistura de glacê real, aquela mistura pronta, às vezes a gente fica na dúvida se coloca a glucose a mais ou se não coloca. Então, a minha dica para vocês é esse truquezinho que é importantíssimo, é sim colocar a glucose no seu glacê. Para cada 1 quilo, tá, de mistura de pó, você vai colocar 2 colheres de sopa de glucose. O que essa glucose vai fazer por você? E aí eu vou mostrar para vocês já no próprio biscoito, tá? Que eu só tô fazendo a introdução dos primeiros truques, mas vou mostrar para vocês a diferença que dá quando a gente está fazendo no biscoito. Então, o que a glucose faz? Primeiro de tudo, que para mim é o mais importante, ela vai mudar a textura do seu glacê real. Então, a primeira coisa é que essa glucose, quando você começa a usar, se você não usa o glacê real, ele é feito de, como eu falei, ovo, né, claras. Então, quando ele seca, ele fica muito duro. Ele fica duro, duro mesmo. Por isso que eu sempre falo para vocês que o ponto da massa de biscoito não é crocante, duro, que nem um biscoito que você compra, tipo, no supermercado. Porque quem vai dar essa combinação e essa textura perfeita vai ser o crocante do glacê com o macio da bolacha. Se você faz esse glacê muito duro e com o biscoito também já muito duro, fica tudo muito duro. Então, o que a glucose vai fazer é que ela vai balancear isso daí. Ela vai dar uma textura mais gostosa na sua boca. Quando você morde o glacê, ele não fica tipo glacê de quebrar o dente, entendeu? Ele fica uma textura ideal. Além de dar a textura para o seu glacê na hora de comer, que eu acho que é maravilhoso e para mim é um dos primeiros motivos, ele também esqueci o que eu ia falar, olha. Lembrei do brilho. É o que eu tava pensando que eu ia falar depois, confundi. Ele também, além de dar textura, ele dá um brilho lindo pro seu glacê. O brilho, a gente vai falar isso na quinta dica, né? Na última dica que eu vou dar para vocês, então fiquem aí, que a gente vai falar também do processo de secagem, que é o que traz o brilho correto pro seu glacê real. Né? A secagem é uma das partes mais importantes para você ter aquele brilho lindo. Mas a glucose ajuda demais. Então, ela faz muita diferença se você quer ter um glacê brilhante. Então, isso é muito importante. A glucose, ela vai, além de dar textura e aquela coisinha gostosa quando você morde, né? Para ela não ficar duro, maciez, ela também vai dar o brilho e também ela faz seu glacê que dure mais tempo, ele fique mais juntinho, ele fique mais bonito por mais tempo. Então, isso daí de colocar a glucose é um truquezinho que eu demorei para aprender. Muita gente não fala muito disso. Então, eu acho importante a gente colocar, porque ela dá uma bela diferença, principalmente na hora que esse glacê seca. Fica muito lindo e muito gostoso. Então, sempre, como eu falei, para cada 1 quilo, 2 colheres de sopa de glucose, tá bom? Aqui é xarope de glucose da Mix, tá? Ó, quer mostrar aqui, amor? Xarope de glucose da Mix. Então, esse daqui é o que eu uso, da marca da Mix. Sempre usei esse, sempre deu super certo. E esse truque é um truque maravilhoso que vocês têm que muito fazer, porque é muito legal, tá bom? Então, beleza. Ó, vamos pro terceiro truque e aí eu vou começar a fazer nos biscoitos. Então, agora a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é o truque das bolhas. Então, agora me deixem aí nos comentários que eu quero saber quem de vocês já sofreu com um glacê que fica cheio de bolhas? Que você coloca o seu glacê no seu biscoito, lindo, maravilhoso, e aí quando você vê ele ficou cheio de bolhas. Vocês já sofreram com isso? Me contem nos comentários. Por quê? Porque eu sofria. Porque eu acho que a bolha é muito chato. É um negócio que você quer ficar com aquele biscoito lisinho, lindo, que nem esse aqui, ó. Esse aqui é uma base que ficou tão lisinha, quer ver? Cadê? Peraí, vou pegar pra mostrar pra vocês. Será que era? Cadê? Esse aqui, ó. Olha como... esse aqui, aliás, eu ensinei vocês na outra live, ó.
Ó, olha como ele ficou lisinho, porque eu fiz esse truque aqui das bolhas. Ó, peraí. Então é o seguinte, o que acontece? Vou explicar um pouquinho. Quando a gente tá com... Mãe, tem um glacê aí? Pode pegar aquele branco? O bom ou o ruim? É o bom. Quando a gente tá fazendo o glacê, pra quem não sabe, quando a gente dá ponto no glacê... Tudo bom, amor? Quando a gente dá ponto no glacê, a gente vai colocando um pouquinho de água. Então, vou só fazer mais ou menos como é. Eu ponho um pouquinho de água, isso tudo também eu vou explicar no workshop gratuito, tá? Não se preocupem. Vou explicar os pontos, como chega no fluido e tal. Então, eu tô aqui e eu vou colocando água. No momento que eu tô fazendo isso aqui, ó, é que eu vou incorporando o ar, eu vou incorporando a bolha. Então, por isso que eu falei pra vocês não usarem aquele globo, sabe? Porque o globo, ele faz o mesmo negócio desse aqui. Só que quando a gente vai tingir, a gente vai dar o ponto, não tem jeito, a gente vai acabar mexendo e vai entrando bolhas aqui. O que acontece é que o glacê que for mais fluido, quanto mais fluido for o seu glacê, mais bolhas vão aparecer. Então, aí já é um truque a mais aí, na verdade. Então, um dos truques também é trabalhar com glacê um pouquinho mais grosso, tá? Ao invés de trabalhar com glacê muito fluido. Então, o glacê, quanto mais fluido, mais bolha vai aparecer no seu biscoito. Agora, quando a gente tá mexendo isso daqui, vai entrando ar, e aí o que acontece é que vai ficando um monte de bolha, e você põe no saquinho, bem feliz, vai trabalhar com ele, e quando ele começa a sentar no seu biscoito e descansar ali, as bolhas aparecem. Então, às vezes, você tem sorte dessa bolha aparecer quando ele ainda tá molinho. E aí você vai lá com o scrubber ou com um palitinho de dente e você fura. Só que tem vezes que você não tem essa sorte e ele seca, e quando ele seca é que aparecem as bolhas. E aí dá muita raiva, sério. É a pior coisa que tem. Então, o que você precisa fazer para tirar essas bolhas? Você vai tingir o seu glacê real e aí você vai deixar ele descansar. Então, por exemplo, ó, coloquei aqui meu glacê. Dei o ponto. Ah, legal, tá? Ele tá um ponto fluido, tá no ponto certinho. Eu vou vir aqui, pego um paninho úmido, isso é muito importante. Então, precisa ter esse paninho úmido, é muito importante. Porque o que acontece? Se você não fecha esse glacê assim, ó, na hora de descansar, ele vai ressecar inteirinho e vai criar tipo uma casquinha, uma crostinha, e aí vai ser super difícil para você depois conseguir dar o ponto, para você colocar no bico e trabalhar com ele. Então, o que você precisa fazer é dá o ponto, tinge bonitinho, coloca esse paninho aqui úmido e deixa isso aqui descansar por uns 10, 15 minutos. Como eu falei, conforme o seu glacê for mais líquido, né, mais fluido, mais bolhas você vai ter. Então, se você estiver trabalhando com glacê muito fluido, aí eu vou recomendar deixar uns 20 a 30 minutos, se você estiver trabalhando. Eu geralmente deixo de 10 a 15 minutinhos, e aí a mágica acontece, que eu já deixei aqui secando, descansando desde que a gente começou. E olha aqui, pera primeiro pro pessoal do YouTube. Dá pra ver, amor? Dá pra ver, bom. Olha as bolhas safadas. Olha aqui, peraí. Ó, no Instagram dá pra ver, amor? Não tô olhando. Ó, estão vendo aqui as bolhas? É que aqui eu tô trabalhando com glacê um pouquinho mais grosso, né? Então, não tem tantas bolhas. Mas aqui o que eu vou fazer, então, ó... Pode dar isso. Dá pra ver, né? Uhum. Então, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você pega aqui, vou fazer aqui, depois eu mostro no YouTube, tá, amor? Ó, Tá. vou fazer aqui e vou estourar essa bolinha aqui, ó. Ó. Com muita calma, eu vou estourando essa base aqui. Ó, vou mostrar aqui no YouTube. As bolhas sobem. Então, o que acontece, ó, é que essas bolhas sobem. Então, ó, dá pra ver? Uhum. Ó, então você vai com a colherzinha, mas é por isso que precisa desse descanso. Então, gente, na parte de fazer biscoito, não é como a gente imagina, né? Que você faz lá, põe não sei o que, acabou, tá pronto. Não, tem muitas coisas que precisam de descanso. Então, tem alguns passos que são super importantes pra gente ter um resultado final legal. Olha só que lindo. E se mexer Mostra de mais novo, perto não vai aqui do voltar, YouTube. né? Se você começar a mexer de novo, volta. Rápido. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô tirando minhas bolhas, elas estão subindo, eu tô tirando. Se você fala assim, eu tô achando que tem muita bolha ainda que eu não tô conseguindo estourar, aí você deixa mais uma vez descansar. Então, você cobre, tipo, se você achar que não tá lisinho o suficiente, você cobre e deixa mais 10 minutinhos. E aí você vai fazendo, até você achar que tá liso. Elas vão subindo, exatamente. Quanto mais tempo você deixa, mais elas vão subindo.
Agora, o importante é o que nem minha mãe acabou de falar. Se eu começar a fazer isso aqui de novo, ó, vai ter bolha de novo. Então, você com muita delicadeza vai fazer isso aqui e vai direto pro saquinho. Como eu falei, a partir do momento que você dá o ponto no seu glacê real, você não põe ele na geladeira. A geladeira tem muita umidade e isso vai tirar o ponto do seu glacê. Então, não pode pôr na geladeira, tá bom? Então, olha que lindo. Aqui. Mãe, pode tirar esses pincéis aqui pra eu usar esse copinho? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a parte... Não, mas não, eu preciso desse pra pôr o glacê. Gente, esse truque aqui é pra levar pra vida, hein? Falando pra vocês, hoje os truques estão... Famoso truque. Ó, então eu vou colocar aqui no copinho, tá? Ó. Eu vi alguém falar assim, é por isso que o meu biscoito fica fosco? Não é não. O biscoito fica fosco por causa da secagem e eu vou falar isso também já já. É nosso último truque, tá? Então fiquem aqui. Ó, então aqui eu vou colocar no meu potinho, sem mexer muito, vai já direto aqui pro meu saquinho. Ai, mãe, tem tesourinha? Eu vi em algum lugar aí. E agora a gente vai pra aplicação, que é uma parte muito legal. Ó. Eu acho que tem aqui em algum lugar. Aqui, ó, não tem? Levantei. Ó, então agora a gente vai para a parte da aplicação e secagem. Ai, amor, tô com calor. Pode me dar, ué? Bom calor aqui, gente. Ah, por isso que a gente tá calor. Eu com essa blusa comprida aqui. Ó. Ah, outro truque. Olha o truque que eu gosto de fazer também para as bolhas. Você coloca aqui no saquinho e aí para as bolhas ficarem todas, irem para cima, você faz isso aqui, ó. É verdade, gente. Tem que estar bem presinha, hein? Vai fazer isso daqui explodir glacê na casa inteira. Ó, cadê as bolhas? Glacê sem bolhas. Obrigada, Amã. Eu perguntei, não usa bico? Não, esse aqui eu não tô usando bico, tá? Eu tô usando aquele saquinho que não precisa de bico. Ó, então, beleza. Agora, eu vou trazer o celular bem pertinho aqui de mim. E a gente vai falar sobre aplicação e contorno. Amor, você quer me ajudar? Sim. Fazendo o quê? Ah, não. Já deu. Já deu. Pode move this way. Aqui? Ó, então vamos pra aplicação. Tô aqui com os nossos biscoitos Red Velvet, que a gente fez. Quando foi? Ai, olha que cheiro gostoso, meu Deus! Peraí, pega mais um aqui. Quer um, mãe? Tá. Aqui? Pronto. Ah, pode comer, tem vários aqui. Vou fazer mais um depois. Ó, então é o seguinte, como que a gente vai fazer essa aplicação para que seu biscoito fique muito lindo, né? Aqui eu vou estar usando o contorno e o fluido, tá? Mas aqui eu vou dar uma dica para quem já trabalha com contorno e aplicação, com contorno e fluido. Então, assim, para quem... Deixa eu levantar aqui para você, só para conversar um pouquinho. É só um pouquinho, eu juro. Para quem não conhece glacê, biscoito e tal, a gente tem algumas formas de aplicação na hora de colocar no biscoito o nosso glacê real, tá? Uma das formas é a gente usar um ponto mais firminho, né, que é o ponto de contorno, e um ponto mais fluido, que é o preenchimento. A gente tem essas duas formas, tá? Beleza. Tem uma outra forma onde a gente trabalha só com o ponto fluido, que a gente faz o contorno, tudo bonitinho com o mesmo ponto. Então essa é a segunda forma. Eu, particularmente, como eu faço na maioria dos meus biscoitos, isso depende muito, depende de quantidade, depende de modelo, eu vario bastante qual técnica eu uso para cada, tá? Então, aqui eu vou mostrar como é a técnica que eu mais gosto, que é usando 2 pontos de glacê real. O ponto de contorno e o ponto fluido, tá? Então, o que a gente vai fazer é um truque muito legal para que ele fique parecendo que você fez um ponto só, mas você utilizou 2 pontos para deixar ele bem certinho, tá? Então, o que acontece, ó? Calma aí, primeiro eu vou fazer com um ponto só para vocês entenderem o que eu tô falando. Muito bom. E aí, mãe, tá gostoso? Nossa. Deixa eu ver se sua língua tá vermelha. É. Não. Passou no teste. Ó, então eu vou usar aqui simplesmente o ponto... Primeiro eu vou fazer só com o ponto fluido, para vocês verem a diferença. Então aqui eu tô com o meu ponto fluido e eu venho aqui, ó,
só com o próprio fluido, primeiro fazendo um contorninho, tá? Ó, tô fazendo um contorninho aqui. E com o mesmo ponto, eu vou preencher. Essa é uma forma. Mas não é a minha favorita. Eu uso, dependendo do tipo de biscoito que eu tô fazendo. Se eu tô fazendo pouca quantidade, eu gosto de usar essa forma. Mas quando eu faço muito, eu prefiro a outra. E, esteticamente, eu também prefiro a outra. E vocês vão ver por quê. Ó, então, beleza. Aqui, fiz. Ó, fiz aqui. E agora, eu vou, com o meu Scriber, vou dar uma arrumadinha. Só para ele ficar bonitinho. Tá. Beleza, fiz. Ó, aí eu vou colocando assim, trazendo um pouquinho pra beirada, né? Até eu achar que tá legal. Tudo bem. Dou uma batidinha pra ele ficar bem lisinho. Aqui, sem bolhas, porque a gente fez o descanso. E eu não vou virar muito, senão ele vai cair, tá? E tudo bem, ele tá bonitinho, né? Ó. Tá gostando, amor? Tá bonito. Tá bonito. Tá, mas ele pode ficar mais bonito. Por quê? Ó, repara aqui na ponta. Não tá bem desenhada essa pontinha do meu coração, ó. Essa pontinha aqui não tá bem desenhada, fala a verdade. Né? Pra Podia... mim tá bom. Tá bom, né, mãe? Mas Nossa. você vai ver que vai ficar melhor. Eu Ó, sei. a gente já quer... Ó, pra quem é perfeccionista, esse truque é maravilhoso. Então é o seguinte, aqui foi a forma de preenchimento. Com um ponto só. Agora, o que eu gosto de fazer... Ah, e aqui, gente, eu tô usando como se fosse o bico número 2, tá bom? Esse corte aqui que eu fiz é como se fosse o bico número 2. Então, tô usando mais ou menos o bico número 2. E aqui para contorno a mesma coisa, mais ou menos o bico número 2. Eu gosto mesmo é do 1.5, mas é difícil de encontrar aqui no Brasil. Então, o que eu vou fazer é bem perto da bordinha, ó, você vai ver a diferença do resultado. Bem perto da bordinha, eu venho aqui, fazendo o meu contorno com o glacê mais durinho, tá? Ó, com o meu glacê mais durinho, eu venho aqui e faço o meu contorno bem perto da bordinha. Tá bonito? Dá pra ver? Dá. Ó. Então, venho aqui e beleza. Fiz aqui bem perto, tá? Ó, aqui tá bem delineado, né? Bem certinho. Ó, a pontinha. É que o outro, deixa eu ver se dá pra ver ainda, ai, porque ele tá meio mole. Ó, né? A pontinha não tá tão legal. Agora, o que eu faço? Se você estiver fazendo uma quantidade muito grande aqui, você deixa isso secar para poder ser mais fácil, né? Para você fazer em quantidades maiores. Mas o truque, voltando, mas o truque aqui para quem é perfeccionista e não quer que essa linha fique visível, é você preencher com o glacê fluido logo depois que você trabalhou com a linha. Então aqui a gente vai, entendeu? Se mistura. Então essa daqui é para quem tem um pouquinho mais de experiência, tá? Porque quem não tem experiência vai ter um pouquinho de medo disso daqui vazar. Então, quando você faz isso aqui, ó, você preenche já com ele ainda molhadinho, tá? Ó, vai preenchendo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Minha mãe é engraçada, sério. Faz mais uma Se o pergunta. biscoito foi maior, o bico é menor ou sempre esse tamanho? Se o biscoito for maior, você pode pegar um bico maior. A única coisa do bico maior que você tem que tomar cuidado é porque você se empolga e coloca um monte e aí vaza. Ah, e vaza. Então, só por isso. Ó, então eu tô aqui só trazendo pra beirada, tá? Pra ter certeza que ele não vai vazar. Então, é melhor você remediar do que depois ficar triste que seu glacê vazou. Então, ó, ele vai segurar o seu glacê, mas como ele ainda tá molinho, ele vai se misturar. E você vai ter a impressão que você usou um ponto só, mas você usou 2. Olha que Mas truque. O contorno fica mais bonito. Fica bem mais bonito, eu acho. Ó, Bonito mesmo. isso aqui vai misturar um com o outro. Olha a diferença.
Vamos pôr aqui, ó, um do ladinho do outro. Aqui tá meio mole. Eu vou pegar o meu celular na mão pra mostrar, tá bom? Porque senão se eu virar vai... Ó. Dá pra ver no YouTube? Peraí, gente, Pode ver, deixa eu pode virar. ver, pode ver. Ó. Calma aí que tá sujo esse celular da minha mãe aqui. Ó. Tá vendo a diferença? Esse aqui, a gente usou a nossa beiradinha, ó. Tá? Olha a beiradinha que a gente usou. E esse foi um ponto só. É bonito, mas fala a verdade. Não, isso fica mais certinho, Esse né? fica bem mais certinho, né? Ó. Esses daí são para os perfeccionistas. Esse aqui é pra quem é perfeccionista, tá? E aí esse aqui a gente usou um ponto só. Deu pra ver, né, amor? Gente, dá muita diferença, não dá? Então, beleza. Traz aí, mãe, o nosso... Você Essa cena foi inesquecível, sério. Ó, então a gente vai falar sobre secagem, eu e meus ventiladores gigantes. Então é o seguinte, por que eu quero falar disso com vocês? Porque esse truque é maravilhoso, principalmente para quem não tem desidratadora e que tem essa dificuldade na hora de secar. Vou explicar brevemente o que é a secagem para vocês. Quando a gente coloca o nosso glacê real, fluido principalmente, quando a gente coloca o fluido, você precisa acelerar essa secagem. Por quê? Se a gente simplesmente faz o que eu fiz aqui, ó, coloquei e deixei ele aqui. O que vai acontecer é que esse glacê é fluido, ele é úmido, ele é líquido. Ele vai entrar no seu biscoito e vai murchar o seu biscoito e ele mesmo vai demorar muito tempo para secar. Quanto mais tempo demora para secar o seu glacê, menos brilho ele vai ter e mais opaco e não gordinho ele vai ficar. Então... Então, o que você precisa entender da secagem inicialmente? Você, quando está usando o glacê fluido, que é o que eu usei aqui, você precisa que ele seque rápido. Você não pode deixar ele secando na sorte. Dependendo do dia que você tá, chover muito vai demorar mais, chover menos vai demorar menos. Então, você tem que rapidamente dar um choque nele para ele secar. Mas para quem não tem fone e já quer começar a testar, você vai colocar o seu biscoito na frente do ventilador. Então, claro que você vai ter um ventilador, né, bem limpinho, bonitinho, só para isso. Esse aqui é grande, mas lá em Dublin eu tenho um pequenininho de mesa que é perfeito, aqueles pequenininhos assim. E você vai ligar esse ventilador, só que isso é muito importante, tá? Por isso que eu peguei esse ventiladorzão aqui para mostrar. Ó, aqui. Ó, então você precisa que seu biscoito esteja na mesma linha do vento. Você vai ligar aí, mãe? Tô ligando. Vai, biscoito, seca! Ai, meu Deus, só que de novo. Pelos poderes do ventilador, seca, biscoito. Não, mas é sério. Forte, eu acho. Não, mas vai voar esse glacê. É médio, mãe, é médio, pelo amor de Deus. Pronto. Ó, então você tem que colocar o seu biscoito no ventilador no médio. Então, não pode ser muito forte, claro, senão ele vai ficar com ondulações. E se você deixar muito fraquinho, também não vai fazer o efeito. Isso daqui, gente, vai dar um brilho no seu biscoito, que vocês não têm ideia, que coisa mais linda que é. Principalmente se você estiver usando a sua glucose, né? Então, com a glucose e o ventilador, para quem não tem essa parte do forno, da desidratadora, isso daqui já é um primeiro passo maravilhoso. A única parte negativa do ventilador é que ele não cuida da umidade. Ele não cuida, ele só vai secar logo, então você vai ter um glacê brilhante, mais bonito, mas se você tiver com alguma umidade aí mais alta, aí você vai acabar sofrendo com algumas das coisas que a gente sofre quando a gente faz biscoito decorado. Mas para quem tá começando, é uma dica maravilhosa e você vai ver que ele fica com um brilho lindo. Eu queria muito que ele já tivesse secado, vou ficar aqui 15 minutos Se eu colocar esperando. alguma coisa nele em cima, eu coloco agora, nessa hora. Isso. Então, Antes de secar. exatamente. Se você quiser colocar um brilhinho, um confeitinho, tem que colocar agora, antes de secar, tá? Então, você vai deixar ele secando. Claro que vai depender muito da umidade, né? Quanto tempo ele vai demorar para secar. Mas, importantíssimo, essa secagem inicial, que a gente está acelerando o processo de secagem com o ventilador, você precisa que isso seja feito logo que você colocou. Então, por exemplo, se eu tivesse deixado esse biscoito meia hora aqui na minha mesa e depois colocado para secar, não adianta nada. Então tem que ser ainda quando ele está bem molhadinho para que ele seque com ar em movimento. Ele precisa, o glacê real para ter brilho, ele precisa desse ar movimentando. Então por isso que o ventilador é muito bom.
para dar o brilho e acelerar a secagem. Como eu falei, ele não vai cuidar da umidade. Isso é outro assunto que a gente pode falar mais no workshop e muito mais na Masterclass, tá? E se Fala, seca- amor. Se seca no ventilador, não vai pro fundo. Aí não. Aí ou um ou... Ai, meu Deus. Aí ou um ou outro. Fala, amor. O pessoal está aqui falando obrigado para curso, mas isso não é curso de verdade, não. Não é, gente? O curso nem começou ainda, vocês nem sabem. Tem muito mais. Ó, isso daqui é o esquenta pro nosso curso. Na verdade, é assim, ó. A maratona de lives é o esquenta pro workshop. O workshop é o esquenta para Masterclass. Então, é curso atrás de curso. Claro, como eu falei para vocês, a Masterclass é muito mais assuntos, né? Mas isso aqui já é uma base maravilhosa para vocês começarem. E vocês vão me falar, eu quero todo mundo aí, sabe, me falando depois, o que vocês acharam do brilho do ventilador. Porque, olha, esse Como brilho eu é vou muito saber legal. que ele tá bom? Ah, então, como você vai saber que ele tá bom? Geralmente, eu gosto de deixar ele, para dar o brilho, para fazer essa secagem inicial, eu gosto de deixar ele mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos na frente do ventilador. Você vai ver que ele vai criar uma casquinha. Ele não vai estar seco, mas você vai ver que ele vai estar com essa casquinha. Aí, depois que criou essa casquinha, passa esse período de... Como fala? Período de perigo. Você já conseguiu fazer o que você queria, que era acelerar essa secagem e também dar esse brilho, né? Então, é muito legal, vocês precisam fazer esse teste. O ventilador é bem parecido com o brilho da desidratadora. A diferença entre a desidratadora e o ventilador é que a desidratadora, além de dar o brilho, ela cuida da parte da umidade e vai ser muito mais rápido e prático o processo. Mas para brilho, o ventilador não deixa de desejar, não. Aquecedor pode? Aquecedor pode. Também pode o aquecedor, pode. Sabia, não. É. Pode, porque, na verdade, o aquecedor ele vai fazer a mesma ideia da desidratadora. O aquecedor ele não vai dar muito brilho. O que dá o brilho é o ar em movimento do ventilador mesmo. O aquecedor, não sei se tem tanto ventilação assim. Se o seu for forte, acho que tem, né? O vento deforma o glacê? Não, só se ele for muito alto. Então, minha mãe já tava querendo colocar no máximo aqui. Não pode ser no máximo. É no médio, tá? Que senão ele fica ondulado. Ó, ele já tá começando a secar aqui. Deixa eu pôr a Qual mão. que é essa cor que você usou? pra perguntar? Ó, ele tá começando a formar a casquinha. Deixa eu mostrar. Dá pra ver? Ó, ele tá começando a formar a casquinha. Dá pra ver a diferença do brilho? Dá pra ver, amor? Sim. Ele tá começando a formar essa casquinha aqui.